Eu sinceramente não esperava aquilo. Não esperava, Gabriel. Ninguém esperava. Eu esperava uma vitória até fácil, sem desmerecer o Cuiabá, mas é uma equipe que estava brigando contra o rebaixamento, né? Tudo bem, um pouquinho mais lá acima, mas tinha risco ainda matemático. E o Botafogo fez um bom primeiro tempo, não jogou mal no primeiro tempo. Concordo. E toma um gol numa falha individual, aliás, 2 falhas, né? Porque a primeira foi do Luiz Henrique. Luiz Henrique. Mas foi fazer o que não devia, né, cara? Faz o feijão com arroz, né? Faz o simples. E aí proporcionou aquele contra-ataque que culminou no gol. E aí eu acho que o PR também mandou mal na saída. Saiu mal, né? Mas enfim, a gente tá falando de um lance pontual que custou muito caro ao Botafogo. O que me preocupa não é exatamente a questão do Botafogo ter jogado bem e ter perdido o jogo. O que me preocupa é a parte prática da coisa. É a tabela de classificação. Tá? Eu continuo com a minha convicção de que o Botafogo vai levar esse título. Mas não precisa passar por tantos sustos, né, Gabriel? O Botafogo poderia estar encaminhando o título com um pouquinho mais facilidade. Vamos concordar? Os últimos 2 jogos em casa fazem o Botafogo perder 5 pontos. E o Botafogo poderia estar numa situação muito mais tranquila com esses pontos. Eu concordo contigo, eu acho que o primeiro tempo ele foi um primeiro tempo até interessante do Botafogo, bom volume de jogo, pressionou, marretou um time do Cuiabá que não estava muito preocupado em jogar futebol, estava preocupado em fazer o tempo passar para tentar salvar um pontinho pelo menos. E o Botafogo não teve, de repente, a efetividade necessária. Quando teve, infelizmente, a bola teve um toque no braço do Vitor Cuesta no lance que deixaria o Botafogo com uma tranquilidade maior pensando na segunda etapa. E aí, na segunda etapa, quando sai o gol do Cuiabá, deixa o jogo num ambiente mais nervoso. Aí o Botafogo passa a conviver com o nervosismo, com a tensão. E eu tenho falado sobre isso aqui. Quem dispara, como o Botafogo disparou no primeiro turno, passa a lidar com a obrigação de ser campeão. E essa obrigação, ela te deixa muito desconfortável em alguns momentos. Quando você se vê numa situação desconfortável dentro de campo, como foi ontem, com o Cuiabá saindo na frente, você acaba tendo que lidar com aquele peso. Você é obrigado a confirmar um título que você mesmo construiu um cenário muito bom para alcançar essa taça. E o Botafogo tá lidando com essa pressão agora. Assim, Azevedo, eu penso muito como você. Eu tô preocupado com a questão prática. Porque o desempenho não foi ruim. Se o Botafogo repetir esse desempenho nos jogos que restam no Campeonato Brasileiro, o Botafogo provavelmente vai ser o campeão. Botafogo, de repente, venceu o América Mineiro jogando menos. Jogando bem menos. E ontem perdeu o jogo. E eu tenho falado aqui, o Botafogo não precisa se preocupar tanto com o desempenho nesse momento do campeonato. Quem tem a vantagem que o Botafogo tem, precisa se preocupar só em administrar a vantagem. E ontem foi um passo em falso para você confirmar esse título. Quem tá liderando e recebe o Cuiabá em casa, precisaria vencer, o Botafogo não venceu. Qual é o grande problema dessa história toda? O Botafogo perde esse jogo no momento em que ele vai encarar o Palmeiras, que vem embalado de 3 vitórias consecutivas. E aí, irmão, no confronto direto, o Palmeiras pode deixar a disputa quente. O Botafogo convidou o Palmeiras a um baile de gala na quarta-feira. A derrota para o Cuiabá transforma o jogo contra o Palmeiras num jogo mais pesado do que deveria ser. Porque se o Botafogo ganha do Cuiabá, ele bota 9 pontos na frente do Palmeiras. E mesmo que perdesse pro Palmeiras, Azevedo, tava tranquilaço ainda em termos de tabela. Esse jogo de quarta-feira ficou pesado demais, O jogo ficou pesado, virou uma final o jogo. Porque se o Botafogo perde, o Palmeiras reduz pra 3. Gabriel, mas o Botafogo vai ter um jogo a menos. Esse jogo a menos, Azevedo, é lá no dia 20 e pouco de novembro. E acaba Muita água vai rolar. E acaba podendo ser um jogo decisivo, onde a pressão poderia não existir. Ainda tem isso. Então o Botafogo convidou o Palmeiras para um jogo pesado. Só que o Palmeiras entra no jogo leve. Porque o Palmeiras não tem mais a obrigação de conquistar o título. O Palmeiras é um franco atirador. Lá no início do campeonato, era o Palmeiras obrigado a conquistar o título. Era o Flamengo obrigado a conquistar o título. O Grêmio, de repente, o Botafogo, levinho. Quando o Botafogo abre a vantagem que abriu, é o Botafogo quem passa a ter obrigação. O Palmeiras, há 3 rodadas atrás, vinha de uma sequência de 4 derrotas consecutivas. E o Palmeiras chega agora, o Palmeiras acostumado a chegar, acostumado a disputar o título brasileiro, chega para esse confronto muito mais leve do que o Botafogo. É claro, pode ser um cenário até interessante, porque o Botafogo vai encarar um adversário que vai ter que se mexer para tentar vencer o jogo, e aí pode dar ao Botafogo aquele jogo mais confortável, de saída em velocidade, um jogo vertical, agredindo os espaços que o adversário deixa, e tem um lado positivo também. Se o Botafogo vence, 9 pontos de vantagem com um jogo a menos, vencendo um confronto direto, você praticamente enterra o Palmeiras. Mas é isso, a gente chegou num meio termo muito perigoso agora. O Botafogo veio de uma semana que ele não entrou em campo e saiu vitorioso.
Mas aí o Botafogo não fez a sua parte em casa. E quando não faz a parte em casa, dá margem pro azar crescer de tamanho. E a gente vai ter um confronto, como eu falei, mais pesado do que deveria. Porque se o Botafogo... É o meio termo absurdo, né? Porque se o Botafogo perde, vira um Deus nos acuda do campeonato. Pega fogo de vez. Se o Botafogo ganha, ele praticamente elimina o Palmeiras da disputa. Virou uma certa final antecipada do jogo da próxima quarta.